Olá, gente. Estou passando aqui para trazer para vocês a nossa videoaula, com o nosso exercício de hoje, tá? No outro vídeo eu passei a canção, né, do meu avô, e eu pediria até que vocês voltassem naquele outro vídeo para a gente estar lendo novamente aquela canção do meu avô que nós fizemos as leituras, tá? Hoje eu pergunto para vocês, né, nesse próximo aqui, sobre as características do avô da canção. Eu havia pedido na outra aula para vocês identificarem essas características dele, tanto física quanto psicológica. Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguiram identificar lá as características psicológicas do avô? E aí, conseguiram? Então, uma das características do avô da canção é ser doce. Professor, mas como que eu sei que o meu avô tem essa característica? O avô lá da canção tem essa característica. Eu trouxe aqui para vocês aqui a nossa primeira estrofe lá da canção, tá? Com o título Meu Avô. O meu avô é doce como caramelo. O meu avô é fofo como algodão. O meu avô tem muitas coisas e um castelo de mentirinhas, mas é uma bruta castelão. O meu avô conta piadas engraçadas. O meu avô tem figurinhas de montão. Então eu falo para vocês aqui, eu consigo identificar aqui nessa estrofe as características dele, de como que é essa característica psicológica dele. Como que eu sei que ela é doce? Lá na primeira frase nossa, lembrando, ó, nós temos aqui a primeira frase da canção aqui da estrofe. O meu avô é doce como caramelo. Caramelo é doce, né? Então aqui eu já consegui identificar como que é esse meu avô. A segunda frase, aqui a segunda frase, o meu avô é fofo como um algodão. Também algodão. Nós, né, quando a gente vai em alguns eventos, tem aquele algodão doce, né? Chega a derreter na boca. Uma delícia, né? Pois é. Por isso que uma das características do nosso avô é ser doce. Tá bom? Então, terminado aqui essa primeira estrofe, a gente conseguiu identificar agora a característica psicológica do avô, né? Que ele é uma pessoa doce, né? E eu pergunto para você, dessas duas frases aqui, tá? Nós temos lá na primeira estrofe, a gente viu que nós marcamos com uma linha ali embaixo ali a primeira frase, que seria essa: o meu avô é doce como caramelo. E a segunda frase seria: o meu avô é fofo como algodão. Então aqui nós temos duas frases, tá? A primeira e a segunda frase. A pergunta que eu faço para vocês é: quantas palavras, observe bem, quantas palavras eu tenho na primeira frase? A primeira frase é essa. Quantas palavras? E aí, conseguiu já identificar quantas palavras eu tenho nessa primeira frase? Então vamos lá. Olha só, então eu tenho aqui uma palavra, duas palavras, três palavras, quatro palavras, cinco palavras, seis palavras, sete palavras. Então eu pergunto para vocês, quantas palavras eu tenho na primeira frase? Eu tenho sete palavras. E na segunda frase? Será quantas palavras eu tenho na segunda frase? Então eu tenho aqui uma palavra, duas palavras, três palavras, quatro palavras, cinco palavras, seis palavras, sete palavras, oito palavras. Então, na segunda frase, eu tenho oito palavras. Isso mesmo, oito palavras. Aí vocês devem ter notado
que tanto na primeira frase quanto aqui na segunda frase, eu contei o o como palavra. Exatamente. Se o o estiver na frase, ele é palavra. Tanto o, tá bom? Como o é, né? Aqui nós temos o outro o também na segunda frase, o é também e o também eu conto como palavras quando eles estiver em frase, tá bom? Mais para frente, a gente vai fazer um vídeo explicando quando ele não está em frase, como que eu chamo esta letrinha aqui, tá bom? Aqui ele é uma palavra, ok? Então vamos lá, vamos seguindo aqui, tá? A primeira frase, quantas palavras? Acabamos de contar lá, ela tem 7 palavras, tá? A segunda frase, quantas palavras ela tem? Essa aqui é a minha segunda frase, ela tem 8 palavras, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Aqui a gente entra na parte da nossa atividade, que é a atividade lá da página 19 do seu livro, tá? E a questão 9, ela pede assim: leia abaixo algumas frases da canção O Meu Avô. Então, a primeira frase, o meu avô é fofo como um algodão. O meu avô tem figurinhas de montão. Então, aqui eu tenho duas frases, tá bom? A primeira frase, o meu avô é fofo como um algodão. E a segunda frase, o meu avô tem figurinhas de montão. Se eu olhar esta frase aqui, a primeira frase, o final, a última palavra, que é algodão, da primeira frase, a segunda frase, a última palavra é montão, e eu fizesse a pergunta para vocês, as duas últimas palavras de cada frase, tem algo em comum entre elas? Tá? É o que está pedindo aqui. Na número 10, escreva as duas últimas palavras de cada frase e na linha abaixo. Em seguida, leia as palavras. Então, as duas últimas palavras é algodão e montão. Até coloquei ela aqui, ó. Algodão, tá? E depois eu coloquei a palavra montão. São as duas últimas palavras. Eu faço a pergunta para vocês: o que essas duas palavras têm em comum? Ou elas têm de igual? É a nossa letrinha ão, tá bom? Aqui nós temos o ão. Nas duas palavras, ela termina com ão. Então, o que nós temos de comum nas duas palavras é o ão. Significa que essas duas palavras aqui, elas rimam, tá? Então, algodão e montão são palavras que rimam, tá bom? A número 11, ela fala assim: pinte a última sílaba de cada palavra que você escreveu e faça a leitura delas. Então vamos lá? A última sílaba da palavra algodão é dão. A última sílaba da palavra montão é tão. Então aqui você vai pintar a última sílaba da palavra, tá bom? E fazer a leitura dela, dão e tão. Tá? Na número 12, ela está falando assim, ó: procure na letra da canção, tá? O meu avô, outra palavra que rime com as palavras algodão e montão. Escreva abaixo essa palavra. Observaram que aqui eu falei que essas duas palavras terminadas em ão, elas rimam? Lá na canção O Meu Avô, vocês têm outras palavras. Essa canção está lá no livro de vocês, na página 17. Vocês têm outras palavras lá que terminam com ão. Dá uma voltadinha lá na página 17. Procure lá na canção palavras terminadas em ão, que rime também com a palavra algodão e montão. Então aqui, na número 12, vocês vão procurar lá a palavrinha que terminada com ão e vai escrever ela aqui, tá bom? A número 13,
O que significa a frase "O meu avô tem figurinhas de montão"? Primeira, o meu avô tem muitas figurinhas. Segunda opção, o meu avô tem poucas figurinhas. Terceira opção, o meu avô não tem figurinhas iguais. Quarta opção, o meu avô tem figurinhas iguais. Está perguntando o significado da frase, o meu avô tem figurinhas de montão. Marque aqui a alternativa correta. O que essa frase significa? O meu avô tem muitas figurinhas? Se for essa, você vai marcar um xizinho aqui aí na opção correta, tá bom? Vamos pro próximo slide. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de palavra. Então aqui nós temos no início a palavra, sílaba inicial, sílaba final, primeira letra, última letra, tá? Eu coloquei aqui a palavra beijinho, tá bom? Beijinho. E coloquei aqui a sílaba inicial de beijinho, que é bei. Aí eu pergunto para vocês, a sílaba final desta palavra, qual que é? Beijinho. Então aqui a sílaba final é o nho. A primeira letra da palavra beijinho é qual? A primeira letra é a letra B. Agora aqui pede a última letra da palavra beijinho. Qual que é? A última letra é O. A letra O. Aqui eu trouxe para vocês de novo a palavra beijinho, mas ela é separada em sílaba. Se eu perguntasse para vocês aqui, quantas sílabas tem a palavra beijinho? Ela tem uma sílaba, duas sílabas, três sílabas. Então, a palavra beijinho, ela tem três sílabas, tá? Ela tem a primeira letra dela, a letra B, a última letra, a letra O, e ela é uma palavra que tem três sílabas, tá bom? E depois, eu trouxe uma palavra, beijo. E também, eu vou colocar aqui para vocês, ela separada em sílaba. Eu pergunto para vocês, quantas sílabas tem a palavra beijo? Tá? Então, a palavra beijo tem uma sílaba, bei, e duas sílabas, que é o jo, a sílaba jo. Pergunto para vocês, tem alguma sílaba igual da palavra beijinho e beijo? Qual que é essa sílaba? Dá uma olhadinha, rapidinho. Ah, quem falou que essas duas sílabas aqui é igual, acertou. E quem disse, olha, aqui tem a letrinha final da sílaba são diferentes. Então, essa sílaba aqui é diferente. É da mesma família silábica, mas tem uma letrinha diferente no final aqui. Aqui é o gi e aqui é o jo. Então, beijinho, três sílabas, beijo, duas sílabas, tá? Aí eu pergunto, qual a palavra maior? Beijinho ou beijo? Essa ficou fácil, né? A palavra maior aqui é beijinho. Tanto em número de sílaba, olha aqui, quanto em número de letras. Então, se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras tem a palavra beijinho, tá? Tem 3 sílabas ela e tem 8 letras a palavra beijinho. E a palavra beijo? A palavra beijo, ela tem 2 sílabas e tem 5 letras elas, tá? Vamos aqui. Pronto. Aqui nós chegamos lá no seu livro, na página 20, tá? Lá no seu livro, página 20, a questão número 4, ela vem nos dizendo assim: leia as palavras abaixo e faz o que se pede. Palavras: avô, avôzinho, vovô e vovozinho, tá? Aqui nós vamos fazer com essas palavras aqui, primeira palavra avô, a sílaba inicial da palavra avô, a sílaba final da palavra avô
primeira letra da palavra avô e última letra da palavra avô. Lembra que agorinha nós fizemos a atividade parecida com essa? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que vai ter a diferença que vai ter outras palavrinhas diferentes. Por exemplo, sílaba inicial da palavra avô é o A. Sílaba final da palavra avô é o vô. Primeira letra da palavra avô é o A e a última letra da palavra avô é o O, tá bom? Assim você vai fazer com avôzinho, com vovô e vovozinho, nessas próximas letras aqui, tá? Essas próximas linhas aqui, tá bom? Aqui na número 15, a imagem abaixo mostra o avô de Caio. Que nome você daria a ele? Escreva esse nome no espaço abaixo, tá? Então você vai escrever o nome do avô de Caio aqui, bom? Imagina o nome aí para ele, coloca aqui. Depois que você escreveu esse nome aqui, você vai tirar uma foto, mandar um áudio, né, lendo pra gente qual foi a palavra que você escolheu para o avô de Caio, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui. Aqui no nosso exercício, ele está pedindo assim: leia a palavra que você escreveu para o colega que está à sua esquerda. Diga quais são as letras que formam essa palavra. Como nós estamos em casa, nesses tempos, né? A gente está à distância, a gente vai apenas falar, tá bom? A gente vai mandar um áudiozinho, ou então vai fazer uma foto com essa palavra aqui, nesse espaço aqui da palavra, da figura aqui do avô de Caio, tá? Gente, vou ficando por aqui. Até a próxima. Se cuide, faça os exercícios, registre, faça uma fotinha com vocês. E lembre-se, tá? Na TV, todos os dias, está passando também as aulas lá, tá? Não esqueçam de também estar assistindo as suas aulas lá pela TV, no canal 17.1. Também estão disponíveis no canal do YouTube, tá? Portal da Escola Cuiabana. Todas as aulas que estão passando lá na TV também está disponível nesse canal, tá bom? Fique com Deus e se cuide. Qualquer dúvida, mande no grupo, chame, não fique com dúvida, tá? Tchau, até a próxima!